O TDAH não se organiza. Eu vivo escutando isso. E a gente sabe da dificuldade que eles têm. Só que a gente precisa ajudar, dando dicas e orientando. Por exemplo, se eu encher o meu filho com inúmeras canetas, lápis, canetinhas, porque ele perde, ele deixa cair, ele empresta para o coleguinha e ele acaba esquecendo de trazer para casa, né? Mas se eu fizer isso, qual é a chance dele lembrar o que ele tinha levado? Quantas ele levou? Certo? Essas são as dificuldades. O que eu preciso fazer para ajudar meu filho? Ajudar na previsibilidade. A gente tem as opções de penais assim, tá? Esse aqui é um que eu super indico para quem tem o TDAH. Aqui. Vocês estão vendo aqui, ó? A gente coloca aqui. Por quê? Porque se o meu filho saiu de casa e eu ajudei ele a organizar, tá? No começo. Com essa quantidade de 1, 2, 3, 4, 5 canetas, que ele sabe que cada um desses elásticos tem um material, tem uma categoria de caneta, qual é a responsabilidade que ele tem? De voltar para casa com todas elas. Se faltar uma, automaticamente, trabalhando isso bem direitinho todos os dias, o cérebro vai lembrar que está faltando alguma coisa. E é assim que a gente ajuda, colocando padrão. Então, aqui eu preciso que ele grave que nós temos sempre 5 canetas. Sempre 5 canetas. Se tiver faltando uma, eu preciso procurar. E vai voltar para casa e você vai perguntar: tá faltando? Veio todas? Quantas tem? Gente, dá um trabalho no começo, né? Tudo é assim, só que a gente consegue ajudar. Ah, Grazi, mas o penal não é inteiro dessa forma. Claro que não, né, gente? Aí o que a gente faz? Aqui, na outra parte, eu não aconselho fazer um penal enorme, cheio de divisórias, tá? Eu gosto desse que são 3. Eu tenho um menor, um zíper menor aqui atrás, e eu tenho 2 aqui. Então, esse que eu mostrei para vocês e esse outro aqui. Nesse outro aqui, eu costumo colocar o que é geral, tá? Então, sempre fazer a contagem quando tá em casa e nunca encher. Eu fiz um penal errado aqui para vocês verem. Então, esse lado eu fiz certo e desse outro lado aqui, um penal extremamente errado para quem tem TDAH. Isso aqui não ajuda em nada. Olha só quanta coisa. Ó, papelzinho, anotação, caneta, lápis, tudo misturado. Tudo misturado. Tem marca-texto, um monte de lápis e um monte de caneta, borrachas, várias borrachas, um apontador típico pela metade. Aqui, vários. Se vocês olharem o que acontece na cabecinha do TDAH, é impossível. No início, ele entendeu o que fazer com isso aqui tudo, tá? Vai cair no chão, vai perder, vai virar uma confusão. Então é isso que eu quero, né, ajudar os pais a entenderem. Não é falta de vontade do seu filho, não é porque ele tem preguiça, não é porque ele quer perder, porque ele vai ganhar outro, não é por isso. É uma questão que a gente precisa de padrão, de organização e cobrar mesmo quando chegar em casa. Só que para a gente poder cobrar, a gente precisa ajudar a organizar. O que é que eu aconselho? Uma borracha, então a gente tem a parte de trás, uma borracha da qual aí a gente chega em casa e confere. Lápis de escrever, para evitar ficar levantando demais, 2, tá? Não é para colocar uns 10 lápis dentro do penal, porque não vai resolver. Ele precisa entender que temos 2, tá? Apontador, um apontador. Lembrar sempre de manter ele limpo, organizado, tá? Vazio, para poder encontrar fácil. Eu gosto do grande para quem tem TDAH, tá? Aí você organiza direitinho, mas é uma boa sugestão. Marca-texto, 2 cores também. Vocês estão vendo que tá ficando padrão? Sempre ou são 2 cores, né? São 2 lápis, borracha, uma. Porque essa questão da borracha é eu aprender a guardar,
tá? Nesse de trás, eu coloco uma borracha reserva, aqui. Por quê? Pode acontecer de perder. Então, para não ocasionar um problema, um estresse, ele fica aqui no que é reserva, uma borracha reserva e uma borracha onde a gente vai usar durante o período escolar. Corretivo, um corretivo. Ah, Grazi, mas eles gostam muito de usar caneta colorida. Legal, escolha 2 cores, mais 2 cores. O que a gente já consegue ver aqui? Né? Cores de canetas. Dentro de um padrão comum, a gente vê as escolas utilizando sempre azuis. 2 azuis, tá? Ou uma azul e uma preta, caso for necessário. Olha a diferença do penal. Totalmente controlável e organizado. Então é isso, gente. São dicas simples, mas se a gente conseguir trabalhar isso com o nosso filho todos os dias, ele vai conseguir êxito, ele vai conseguir se organizar. Vou trazer para vocês também um vídeo bem legal com dicas para organização e manter o caderno escolar bonito e organizado, tá? Aguardem que são dicas diárias. Beijão!